Então vamos para a nossa quarta aula, o chamado. Sim, você tem um chamado. Não, Pedro, mas eu aprendi lá na igreja que eu vou, que tem assim, ó, aquele cara ali tem um chamado. Parece o cara quase o vice-querubim, né? Aquela coisa. Todo mundo tem um chamado, acredite, você tem um chamado. E você, para você ter acesso aos recursos que você tanto quer, esse fruto que você tanto corre atrás, o caminho é atender a esse chamado. E eu vou deixar muito claro para você qual é o seu chamado, porque nessa aula aqui eu vou te explicar qual é o seu propósito e como é que você define a sua missão, tá? Mas para ficar claro e comprovado que você tem um chamado, que não é o Pedro que está falando, eu vou ler um versículo bíblico para você aqui agora, para você entender qual é o seu chamado. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então já vou parar aqui. Quem é que ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que cumpre os mandamentos dele, ou seja, que cumpre o propósito pelo qual foi chamado. Vamos continuar aqui, ó. Vírgula. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um chamado, você foi chamado segundo o propósito pelo qual você foi criado. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Peraí, Pedro, então quer dizer que eu tenho aqui, eu sou predestinado, todos os meus dias já estão determinados? Não, todos os seus dias já estão escritos e planejados, está lá no Salmo 139. Está planejado, não quer dizer que você vai cumprir, mas você foi predestinado para isso. Olha lá, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você está predestinado a ser igualzinho a Jesus, a fim que ele seja o primogênito dentre muitos. Olha só que legal. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Você tem um chamado. Você foi predestinado. Você foi justificado pelo sacrifício de Jesus. E você foi glorificado. Você está entendendo o poder disso aqui? Mas espera aí que é só o começo. Continuei. Olha lá. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uou! Agora vamos lá. E aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará também todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não te dará tudo que você precisa para cumprir o seu chamado? Deus não é maluco. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas, porque aqui nessa aula vai ficar claro qual é o seu propósito. Que você tem um chamado, você foi predestinado para esse chamado, você foi justificado para atender esse chamado, você foi glorificado e ainda mais. Como que Deus, que deu seu próprio filho para você despertar para esse chamado, para que você pudesse ser imagem e semelhança dele, para que você pudesse espelhar Jesus aqui na terra, não te daria também todas as coisas que você precisa para cumprir esse chamado? Então acorda! Isso está escrito na Bíblia sobre você. Eu preciso que você desperte. Que agora aqui, o chamado é hora de despertar. Vamos lá. Imagine como se fosse um filme, o filme da sua vida. Se Deus planejou todos os seus dias, Ele escreveu um filme. Então, o roteirista do seu filme é Deus. Ele escreveu um filme da sua vida, um roteiro. Todos os seus dias estão escritos no livro da vida, está no Salmo 139. Não quer dizer que você vai seguir esse roteiro. Porque o protagonista desse filme, o herói desse filme, é você. E o diretor? O diretor também é você. Como assim, Pedro? Sim, o roteiro está escrito. Aí você, como diretor, você define como você vai dirigir esse roteiro, como é que vai ser aqui no dia a dia. E aí você escolhe se você é o protagonista desse filme ou não. E a grande maioria das pessoas escolhe ser a vítima do filme. Porque é muito melhor e mais gostoso ser salvo. Muito melhor, entre aspas, é muito pior. Porque você fica à mercê do que acontece por aí. As coisas vêm e você simplesmente reage. As coisas vêm para cima de você e você só fica se defendendo porque você é a vítima. Só que daí é gostoso coçar a ferida de vítima. Ai, o governo me deve. Ah, os meus pais me devem. Ah, olha, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Eu preciso ser salvo, eu preciso ser cuidado. É o papel de vítima que 98% da população tem.
Agora, e o herói? O herói é o seguinte, em determinado momento do filme, o bandido prende o herói também, mas lhe dá um jeito de se livrar e ir lá e salvar a vítima ainda. Então escolha, você quer de verdade ser o protagonista e o diretor, só que existe um negócio que se chama patrocinador no filme. O que é patrocinador? É quem dá os recursos. E quem dá os recursos também é Deus. Então ele é o roteirista e ele é o patrocinador. Mas como assim é patrocinador? Está escrito em Romanos, eu acabei de ler para você. Como não te dará também todas as coisas? Se é que você está interessado em cumprir o seu chamado. Ele não vai te dar todas as coisas para você satisfazer o seu ego. Você está entendendo a diferença? Você terá acesso, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre recursos, numa outra aula, como você tem acesso aos recursos para cumprir o seu chamado, mas ele te dá todas as coisas, se você estiver comprometido com ele em cumprir o chamado pelo qual você foi predestinado. Ele não vai te dar as coisas por ego. Está escrito na Bíblia, se tivesse que ele inventar, criar algo novo aqui na Terra para você cumprir seu propósito, ele criaria. Mas não precisa, porque está tudo consumado. Todas as sortes de bênçãos estão disponíveis nas regiões celestiais. Tá? Então está aqui, ó. Isso, você precisa assumir isso. Porque daí, a hora que você assumir isso, você vai ter um patrocinador, que hoje você não tem um patrocinador. Você está à mercê da força do seu braço. Durante muitos anos, eu vivia na mercê da força do meu braço. Isso me rendeu uma crise de estresse gigante. Eu pensava que podia fazer acontecer na força do meu braço. Eu cheguei até um certo ponto, mas eu trabalhava tanto, me esforçava tanto, eu corria tanto atrás das coisas, que me rendeu uma crise de estresse. E não tinha nem 1/10 do resultado que eu tenho hoje, quando eu cumpro o meu propósito. Acredite, eu sou a prova viva disso. Eu era considerado improvável. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, do zero absoluto. Sou filho de caminhoneiro, uma família muito, mas muito simples. Era um quintal onde moravam todos os meus tios juntos com meus pais, assim, várias casas com só 2 banheiros no fundo. Tinha uma galera, tinha 8 casas e 2 banheiros no fundo. Já imaginou que ia viver num lugar desse? Você pega a fila para ir no banheiro hoje, não? Você imagina só, 2 banheiros para atender 4 casas. É só um exemplozinho aqui. E aí eu falei, não dá para ficar aqui. Saí e comecei a lutar na força do meu braço. Consegui alguns resultados. Mas só quando eu entendi o que é propósito e missão. Entendi o que está escrito em Romanos aqui. Aí as coisas mudaram. Aí as coisas ficaram diferentes. Tá? E aí, em cima disso, eu quero explicar para você qual é o seu propósito. Vamos lá. Agora, nesse momento, você vai descobrir qual é o seu propósito. A Bíblia fala que você é herdeiro, filho e herdeiro. Quando se fala em herança, o que vem na sua mente? Dinheiro, empreendimento, algo desse tipo, né? Um imóvel, um empreendimento, dinheiro. Normal, isso é normal. A Bíblia fala que você é filho e herdeiro. Então segura isso aí. A linha que eu li para você em Romanos ali, que você tem um chamado, tá? Você é filho e herdeiro. Vamos lá. Vou te contar uma outra historinha aqui. Tinha uma pessoa que era muito bem sucedida, ele ralou demais. Ele deu a vida para construir um empreendimento, uma empresa. Deu a vida dele, ralou. Só que ele teve um filho. E ele começou a preparar aquele filho para assumir o empreendimento. Só que daí, deu o tempo dele na terra, ele foi embora. Ele morreu e foi embora. Tá? E aí o filho assumiu a empresa, o empreendimento que herdou do pai. Só que o filho estava preocupado com o ego dele, com as coisas dele. E começou a colocar tudo a perder até levar aquela empresa à falência. E faliu. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você já deve ter falado isso. Olá, a primeira geração construiu, a segunda destruiu. Olá, o playboyzinho sentado na cadeira do diretor, está pondo tudo a perder. Já falou ou não falou isso aí? E se eu falar para você que você está na mesma situação perante Deus? Como assim? Vamos lá, vamos trazer agora aqui? Você tem um chamado, foi predestinado. Aí o que fala em Romanos? Que Cristo veio para cá, te justificou, tá? Te glorificou para você cumprir o seu chamado. Ele entregou a vida por isso. Aí ele veio para cá para implantar um evangelho do reino. Ele começou a implantar um evangelho do reino, fez até um certo momento. Lá em João, o que fala? Ele fala assim, ó, vou fazer o seguinte,
eu vou embora agora, eu vou voltar lá para casa do pai, porque eu preciso preparar o caminho lá agora. Aqui eu já fiz o que tinha que fazer. Eu comecei o empreendimento até aqui, fiz até aqui, mas agora é com você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma procuração aqui. Tudo que você pedir ao pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Está escrito lá, João, vai ler. Você tem uma procuração em nome de Jesus. Tudo que você pedir, é lógico, tudo que pedir para quê? Como eu falei, Deus não vai te dar as coisas para o seu ego. Ele vai dar todas as coisas que você precisa, como está escrito ali, certo? E não poupou o próprio filho, como não vai te dar todas as coisas também? Ele vai te dar todas as coisas que estão ali e você pode pedir em nome de Jesus. Tem uma procuração. Ele fala assim, então eu vou embora e eu fiz até aqui, mas você fará coisas maiores do que eu fiz. Ou seja, eu fiz o empreendimento até aqui e você tem que fazer esse empreendimento crescer. Esse é o seu propósito aqui na terra. Esse é o seu chamado. Implantar o reino de Deus aqui na terra. Continuar essa obra que Jesus começou. E como é que eu faço isso, Pedro? O reino de Deus ele é estabelecido quando a vontade dele é feita aqui na terra. Só que a vontade de Deus é feita aqui na terra através da sua vida. Ele não vem aqui, ele mesmo faz as coisas. Ele escolheu o homem para que a vontade dele seja estabelecida. E você está preocupado em fazer as suas coisas, em sobreviver. Aí eu vou falar para você, enquanto você não focar no seu grande sonho, sim, Deus é tão bom. O que ele faz para você cumprir esse propósito? Ele te dá um grande sonho, uma missão, que é muito legal, que é show de bola, que você vai prosperar, você vai gerar riqueza, você vai ter uma vida plena, vida plena. E em cima disso você cumpre o seu propósito. Olha como ele é bondoso e maravilhoso. Ele não quer que você cumpra o seu propósito com sacrifício. Ele fala que o último sacrifício já foi feito na cruz. Você não precisa fazer sacrifício para cumprir o seu propósito. Pelo contrário, você sendo próspero, justo e feliz, é que você vai cumprir seu propósito. É implantar o reino de Deus, que a vontade dele se estabeleça através da sua vida. Porque afinal, ninguém olha para quem não tem resultado. Você não tem resultado, ninguém vai te dar ouvidos. Agora, quando você tem resultado, todo mundo para te escutar. Um dos motivos que você veio até aqui é porque eu tenho resultados. Já fundei empresas, tenho uma família maravilhosa, já passei, já estive onde você está, já percorri esse caminho. E é por isso que você está aqui comigo. Então é maravilhoso isso. Então, dentro da sua missão, que é o seu grande sonho, é que você vai cumprir esse propósito. E é legal, é maravilhoso. Tem que ser leve e suave. Mas esse é o seu propósito. Propósito você não define, já nasceu com um. E o seu propósito é que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra através da implantação do reino. E o reino é implantado a partir de você, não é para você. Você está sendo convocado. Esse é o seu chamado. Você pode levantar a mão também. Eu tenho um chamado. Ok? E missão? Como é que eu defino missão então? Eu falei que aqui você ia descobrir seu propósito nessa aula e aprender a definir sua missão. Vamos lá. Isso aqui se chama Ikigai. Não inventei isso aqui. É uma ferramenta muito simples e maravilhosa para definir missão. Tá? Chama Ikigai. Como é que é isso? Tem 4 circunferências aqui, ó. Uma azul, uma vermelha, uma branca e uma verde. A bola azul é o que você ama fazer. O que você ama fazer? O que você gosta? O que você faria por horas que parecem minutos? É o que você ama fazer. Não tem muito romantismo nisso também não, tá? Então a pessoa fica, o que será que eu amo? Não. Realmente é mão na massa. O que você gosta de fazer? Eu adoro o corpo humano. Tá bom, você vai querer ser médico? Eu adoro ser piloto. Adoro carro, quero ser piloto. Ok. Não, tem gente que não tem uma atividade específica. Sabe o que a pessoa gosta, assim como eu? Ela gosta do processo e do resultado. Eu estava atendendo alguns mentorados aqui na minha casa há pouco tempo. Você, Pedro, eu não sei muito bem o que eu amo. Eu falei, eu sei, porque eu já conheci a pessoa, eu sei o que você ama. Sabe o que você ama o processo e o resultado. É verdade. Eu estava aqui me matando para entender o que é aquilo que eu amo. Então você vai se dar bem em qualquer lugar que eu colocar você. Você ama o processo e o resultado. Você gosta de fazer, de executar. E está tudo certo. Agora o outro gosta de fotografia, o outro gosta de artes. O que você ama? Você ama o processo ou você ama algo específico? Então defina isso. O que você tem competência para fazer é a próxima circunferência. Competência técnica. Eu amo medicina, amo operar, amo. Aí você não estuda medicina. Alguém vai operar com você? Não, você precisa ter competência técnica para isso. Não tem como. Você ama empreender.
Vai estudar sobre isso, tem que ter competência técnica e dom. Você tem um dom dentro de você que está alinhado com o seu perfil e comportamento, que a gente vai falar mais para frente um pouco sobre isso. Então, competência técnica e dom para isso. Você nasceu com alguns dons nata aí dentro de você. O que o próximo precisa? É a próxima circunferência. Porque o que você vai fazer não é para você, é para o próximo. E a última, como você pode ser pago por isso? Juntando tudo isso aqui no meio, na intersecção disso tudo, está a sua missão. É assim que você define missão. Simples, né? E as pessoas, uau! Agora, lógico, isso aqui tudo de forma racional, no seu intelecto. Tanto o propósito, como eu expliquei, como missão. Entrou na sua parte racional, no seu neocórtex. Agora, durante essa caminhada, esse processo, isso vai ter que descer até a sua alma e o seu espírito. Aí você vai viver o seu propósito, não saber qual é o seu propósito. Porque saber é fácil. Te expliquei aqui numa aula. O grande lance é viver. E agora eu vou te deixar as 7 perguntas que são as tarefas dessa aula aqui para você. Vamos lá então. Pergunta número 1. Você consegue perceber os sinais à sua volta que há algo errado no mundo que você vive? Vamos lá. Pergunta número 2. Existe algum sonho que pelo desenrolar da vida você desistiu? Você queria muito, você gostava de ser tal coisa, você tinha um grande sonho, ou de empreender, ou de ser engenheiro, não sei. Um grande sonho e que de repente você desistiu desse sonho. Escreve aí. O que emociona você? O que faz seu coração vibrar? O que você ama de verdade? O que faz seu coração vibrar? É a terceira pergunta. 4. Quem ou o que tem provocado você a sair do mundo que você está hoje? O que está te motivando? O que está te provocando a não aguento mais, eu preciso sair daqui? 5. Essa jornada ou desafio te obriga a aprender coisas novas? Porque isso tem a ver com a competência lá que eu falei para você. Vai te obrigar. De repente você quer muito uma coisa, mas você não tem competência para aquilo ainda. Te obriga a aprender coisas novas? Quais são essas coisas novas? 6. Qual é o seu chamado? Eu te expliquei aqui nessa aula, mas eu quero que você escreva aí. Qual é o seu chamado? E 7. Quando você começará a atender este chamado? É a 7ª pergunta. O que e quando? Então, pessoal, essas são as tarefas dessa aula. E na próxima aula, sabe qual é a próxima aula? A recusa ao chamado. Sim, as pessoas recusam esse chamado. Eu vou te explicar o porquê. Então, na próxima aula eu te espero com a recusa ao chamado, mas com as tarefas prontas. Espero lá.